Olá, meus queridos alunos e amigos aqui da Auto Criativo. Tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Hoje nós estamos na nossa videoaula de número 2, do seu curso de SketchUp, aqui na versão 2021. Sinta-se aí à vontade, Seja realmente muito bem-vindos. A partir de agora a gente vai começar realmente a manipular o programa SketchUp, Vamos começar então aí a realmente mexer no programa, entender algumas ferramentas, algumas configurações aí bem legais para a gente começar a desenvolver então aí as nossas modelagens 3D, os nossos projetos, os nossos modelos de casas e outros objetos muito bonitos e interessantes aqui no programa, tá? Se você não acompanhou ali a primeira aula por completo, por favor, eu recomendo que você assista, porque lá eu estou explicando detalhadamente tanto o cronograma do curso, como também fazendo alguns pequenos comentários sobre o mercado de trabalho, sobre o programa SketchUp em si. Então ali tem muitas informações. E também eu já comecei ali mais para metade da aula, quase chegando mais para o finalzinho. A gente já começou então a manipular o programa, então eu expliquei ali para vocês alguns conceitos de manuseio do programa. Obviamente que na aula de hoje eu vou reiterar esses manuseios, o modo de usar o programa, mas é interessante que você de qualquer forma assista aquela aula, que você realmente abra o seu programa SketchUp e que você pratique, tá bom? Eu expliquei ali sobre o comando pan, sobre o comando orbitar e sobre o comando zoom, que são comandos extremamente importantes e fundamentais aí para o seu progresso, para o seu início de progresso aqui no uso do programa SketchUp. Legal? Vale ressaltar também, já comentei com vocês, que nesse curso eu vou usar aí juntamente com vocês a versão 2021, mas se você tiver uma versão anterior a 2021, dá para você usar de certa forma tranquilamente o curso, tá bom? O ideal, obviamente, como é um curso 2021, que você venha ter aí no seu computador essa versão aqui para ficar igual a que eu tenho. Mas na grande maioria dos casos, os comandos, as ferramentas e algumas configurações são bastante parecidas, então dá para você utilizar aí versões, eu acho que até de 2019 a 2020, dá para você usar com bastante facilidade. A partir da 2018 para trás, aí sim já começa a complicar um pouquinho mais e aí é um pouquinho diferente, tá bom? Ferramentas de modelagem, como ferramentas para criar desenhos, faces e outros objetos são as mesmas, praticamente não muda, mas algumas outras configurações mudam sim, tá? Então, a hora que você tiver um tempinho, que você tiver condições aí de migrar para uma versão mais recente, é um conselho aí que o professor passa para você, tá bom? Então vamos lá? Estou aqui na tela com o SketchUp, com o ícone. Então, para iniciar o programa, como você já sabe, basta dar 2 cliques então sobre o ícone, ou se você quiser, pode vir com o botão direito do seu mouse e vir aqui na opção abrir, ok? Geralmente, quando a gente instala o programa, esses 3 ícones ficam na área de trabalho, então vocês vão localizar eles ali na área de trabalho, de certa forma, facilmente, tá? Bom, quando eu abrir então aqui, olha só, o SketchUp, ele está me pedindo para eu fazer um login, tá? Geralmente, quando a gente também faz a aquisição de uma versão Pro, a gente necessariamente sempre tem que estar logado na conta da Trimble, que é a empresa que fabrica o SketchUp. Quando você faz o login e esse login seu já está cadastrado lá no site da Trimble, porque funciona assim. A empresa que você comprou o programa SketchUp, ela cadastra o seu e-mail lá na Trimble. Então, quando você faz o login aqui, automaticamente ele já entende a sua licença que você está utilizando, tá bom? Então, preferencialmente use o seu e-mail, a mesma senha e login, assim que você fez a compra. Ou seja, a mesma compra que você fez, você teve que utilizar ali um e-mail, então utilize a mesma para fazer preferencialmente o login, tá bom? Olha só, o meu não apareceu a tela de boas-vindas porque possivelmente eu não estou logado. Então eu vou logar aqui. Se você ainda não tem uma conta na Trimble, pessoal, é muito simples. Geralmente a empresa também que vende o produto para vocês, como eu dei o exemplo na aula passada, que é a TotalCAD, ela vai explicar detalhadamente para vocês todo o processo
Na verdade, o processo de criação de conta e login é muito intuitivo. No próprio site da Trimble, lá você cria uma conta fácil, coloca o seu e-mail, coloca uma senha, sem muitas novidades, tranquilo, tá bom? Então você vai vir aqui, vai fazer o login. O programa vai direcionar então você para o site, tá, de identificação da Trimble. Aqui você vai colocar o seu e-mail, eu vou colocar o meu aqui. Aí você, se caso você já tiver logado, não vai passar por esse processo, tá bom? Então vou clicar aqui em seguinte. Opa, falta só colocar o ponto .com aqui, senão não funciona, né? Agora sim, seguinte, já está minha senha aqui, ó, cadastrada, vou clicar aqui em registrar, tá bom? Aí ele vai dizer aqui, ó, você está conectado a todos os serviços do SketchUp. Perfeito, feito isso, basta você fechar a internet e aqui você vai observar então, ó, que você está agora aqui na tela de boas-vindas, tá? Eu já fiz até algumas coisas mostrando aqui sobre essa tela de boas-vindas, expliquei para vocês referente aqui aos templates, que na verdade são desenhos prontos, tá? Tem aqui o simples em metros, simples em polegadas e assim por diante. Eu vou pedir para que vocês entrem aqui, ó, no simples em metros, tá? Pode clicar aqui, ó. E aí vocês já vão iniciar então num ambiente que vocês têm aqui, ó, uma linha do horizonte, como eu comentei, tem a parte mais azul, que é o céu, e a parte cinza, que é o piso, tá? Mas se porventura um dia você quiser voltar naquela tela e quiser escolher um outro template, você pode fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui, ó, em ajuda, tá? Ó, tem aqui em cima um menuzinho ajuda, e você vai clicar aqui, ó, bem-vindo ao SketchUp. Quando você clicar aqui, ó, bem-vindo ao SketchUp, você volta exatamente para esta tela. Aí, se você clicar, por exemplo, aqui, ó, arquitetura, automaticamente, ó, ele já leva você para um outro tipo de ambiente, um outro template um pouquinho diferente. O que difere esses templates um do outro, pessoal, não é, ou não são aí somente as cores, tá? Mas se você observar aqui, ó, vindo aqui em janela, em informações do modelo, algumas informações aqui, ó, são diferentes, por exemplo, como unidades, ó, textos, algumas coisas aqui são realmente diferentes do que você teria em outro template, tá? Inclusive você tem aqui também, ó, preferências e pode ser também que algumas coisas mudem realmente, tá? Vamos voltar então para o template simples em metros. Para voltar, então você já sabe, vem aqui em ajuda, bem-vindo ao SketchUp e a gente seleciona aqui, ó, metros, tá? Antes de ir para metros, pessoal, deixa eu só fazer um comentário aqui com vocês sobre essa página, tá? Aqui você tem arquivos, se você clicar aqui, você vai ser direcionado para habilitar os arquivos que você já tenha. Se você clicar aqui em aprender, vai abrir algumas páginas, os fóruns, alguma coisa nesse sentido. Nesse cantinho aqui você tem a possibilidade de alterar a licença, o tipo da licença que você está utilizando, tá? Geralmente, então, como eu comentei, você fazendo o login, estando logado, automaticamente o sistema já entende e aí, né, ele autoriza o seu acesso. Aí mostra aqui, ó, a data de vencimento ali da sua respectiva versão, tá? Aqui do lado tem aqui a opção então abrir arquivos, que literalmente então você vai pesquisar ali no seu computador, e aqui embaixo aparecem as miniaturas dos arquivos mais recentes que você abriu. Aqui você tem um botão onde você pode mudar para ver em ícones ou para ver então esses arquivos em lista. Perfeito? Vou voltar então aqui, como eu comentei com vocês, ó, modelo simples em metros, tá? Bom, primeiramente, pessoal, a gente vai usar esse template durante aí todo o nosso curso. A gente vai criar algumas configurações, alguns ajustes agora de imediato, já no comecinho da aula, mas muitas configurações vocês vão entender um pouquinho melhor e nós vamos fazê-las aí mais no decorrer de todas as aulas, legal? Então é assim, tudo que eu fizer aqui na aula, pessoal, exatamente tudo, por favor, copiem ou imitem, né, aí no SketchUp de vocês. Por favor também, pessoal, como vocês estão participando de um curso online, é um curso aí 100% digital e online, evitem também fazer coisas que eu não esteja fazendo aqui no vídeo, tá bom? Porque geralmente pode ser que aconteça alguma coisa, o seu SketchUp não funcione direito, ou de repente não está igual ao que eu estou fazendo aqui no vídeo, e aí você vai ter um pouquinho de dificuldade.
Então, do mesmo jeito que eu colocar os ícones, do mesmo jeito que eu fizer as configurações, preferencialmente, pessoal, coloquem igual ao que eu estou fazendo. Isso não tenho dúvida nenhuma que vai facilitar a sua evolução e vai facilitar o seu aprendizado. Legal? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver, pessoal, aqui é a interface do programa. Eu já vou começar a explicar para vocês onde estão localizadas algumas coisas. Nós vamos deixar a interface já ajustada, tá bom? Os ícones, os comandos, as ferramentas, tudo certinho. E aí depois, então, a gente vai fazer algumas pequenas configurações. Mais para o finalzinho da aula, eu já quero começar a mostrar para vocês também mais algumas dicas e macetes relacionados aí a manuseio do programa e já manuseio do 3D em si. Então fique ligadinho aí mais para o finalzinho da aula, que a gente também já vai começar a modelar algumas coisas. Vocês viram aí no índice do curso, pessoal, que a próxima aula, a aula 3, já está lá escrito que a gente vai começar a modelar uma casa, tá? Então é assim, a gente, como eu comentei com vocês, entende-se que para o aluno venha se desenvolver no programa, é importante que ele realmente já pegue na massa, que ele literalmente já vá fazendo as coisas na prática. Obviamente que eu vou seguindo vocês direitinho, tá? Literalmente pegando na mão de vocês para que vocês aprendam a manusear e fazer os objetos 3D. Mas é sempre importante, como eu sempre comentei, né? Eu já comentei no comecinho da aula agora e comentei também na aula passada. Por favor, abram o seu programa e pratiquem. Não tenham medo. Pega o programa, liga ele ali, ó, liga ele aí e vai pegando os comandos aqui, ó. Pega o comando linha, faz uma linha para cá, outra para lá. Usa o comando zoom, tá? Usa o comando orbitar, ó, como eu expliquei para vocês, e o comando pan também, tá bom? Pratica bastante, não tenha medo, faça aí vários rabiscos na tela, vários elementos, para vocês ir aos poucos também, em cima do que eu estou falando, já ir entendendo alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. O SketchUp, pessoal, ele é um programa bastante intuitivo. Ele tem um sistema aqui que nós chamamos sistema de menus. Ele não tem um sistema, entre aspas, vamos dizer assim, um sistema de ribbon, como tem nos programas da Microsoft, nem como tem nos programas da Autodesk. Aqui é um sistema de comandos e ferramentas, ou painéis de comandos e ferramentas flutuantes. Vocês podem observar aqui em cima ó, que nós temos um conjuntinho já de ferramentas de imediato. E bem aqui ó, no cantinho, não sei se vocês conseguem ver, ó, tem um pequeno tracejadinho aqui, ó. E observem que quando você passa o mouse sobre cima, em cima dele, vai aparecer uma cruzeta aí no seu cursor. Isso significa, então, que se você clicar com o botão esquerdo do seu mouse, ó, você consegue transportar esse conjunto de ferramentas para onde você quiser. Olha que interessante, tá? E observem aqui que você, então, tem os menus. Esses menus, pessoal, são menus drop-down, que nós chamamos. Quando você clica, ele abre em cascata. Olha, ele abre para baixo. É um menu drop-down. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, em arquivo, você tem opções para você abrir um arquivo novo. E logo mais aqui do lado, ó, você tem uma tecla de atalho. Olha que interessante. Então, para você abrir um documento novo, você vai apertar a tecla Ctrl. Ok? Tem a Ctrl aí um pouquinho mais abaixo da Shift, junto com a letra N de New, ou novo, né? Então ele aparece aqui, ó. Aí você vai abrir um documento novo. Novo a partir de um modelo, tá? Se você quiser abrir um modelo daqueles que já tem lá na tela. Abrir, olha lá, Ctrl O, ou seja, Open. Letra O de Open em inglês, tá? Ó, Ctrl S de Save, salvar como modelo e assim sucessivamente. Um pouquinho mais abaixo, tem os comandos mais recentes que você abriu e tem a opção sair, que é literalmente fechar o SketchUp. Um pouquinho mais aqui do lado, vocês têm então um outro menu, que é o menu de edição. Tudo, pessoal, que é relacionado à edição, tanto dos elementos 3D, como de linhas, figuras, objetos, tudo é aqui, ó, em editar. Tudo que é relacionado à visualização, que realmente o que você está vendo é aqui, ó. No menu visualizar, tá? O que você vai ver? Você quer ver alguma ferramenta? Vem visualizar. Você quer ver algum estilo? Vem visualizar. Tudo que é relacionado à parte visual que você está vendo, então ele mostra aqui, ó, em visualizar.
tudo que é relacionado a câmeras, movimento, posicionamento, zoom, enquadramentos, tipos de perspectiva, tudo é aqui, ó, em câmeras, tá? Ó, então você tem várias opções e vocês vão entender todas essas ferramentas uma a uma, tá, pessoal? Podem ficar tranquilo que aqui no começo do curso é só um apanhado geral, mas depois vocês vão entender uma por uma, tá? Tudo que é relacionado a desenho, literalmente desenhar, linhas. Você tem aqui, ó, linhas, mão livre e linha comum, arcos, formas e sandbox, que é caixa de areia. Na verdade, essas ferramentas aqui, ó, de desenho são essas que estão aqui, ó, no painel flutuante chamado Primeiros Passos, tá? Depois vocês têm aqui, então, ferramentas, que são ferramentas, pelo próprio nome diz, né? Como apagar, pintura, mover, escala, que são essas outras que estão também mais aqui, ó, para o lado, tá? Então, tem algumas que estão aqui. Observem aqui, pessoal, ó, que todos os comandos, a grande maioria dos comandos, tem uma pequena letrinha do lado, ó. Por exemplo, ó, o comando linha, ele tem a letra L. Então, é assim, eu posso vir aqui, ó, com o mouse, o comando está lá em cima, ó, eu posso vir aqui com o mouse e clicar no comando, e aí eu clico na tela e faço a linha ali facilmente. Olha lá, tá? Faço a linha, bacana. Ou se eu quiser, então, eu venho aqui, ó, por exemplo, em desenho, linha, eu observo aqui, ó, que linha, pessoal, começa com a letra L. Então, esse é um atalho. Esses atalhos, pessoal, eles são padrões aí do seu SketchUp. Se você quiser, então você faz assim, ó, ao invés de você ir lá pegar o comando, para você ganhar agilidade, o que você faz? Você vem aqui e simplesmente aperta a letra L. Automaticamente, observem que o ícone ele fica marcado de azul e o seu cursor já fica com a ferramenta ativa. Olha lá, apareceu o lápis para você fazer, então, ali o comando, ok? Se você vir aqui, por exemplo, ó, no comando arco, ó, aqui tem um arco, 2 pontos, 3 pontos e pizza. Ele não está mostrando aqui os atalhos. Se você vir aqui, ó, em arcos, ele mostra aqui, ó, a letra A somente nesse daqui, ó, arco de 2 pontos. Então, se eu acionar a letra A, eu estou com o arco, ó, de 2 pontos lá, ativo, ok? E aí eu tenho outros aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho o retângulo. O retângulo é a letra R. Então, se eu quiser pegar o retângulo, não preciso vir aqui e pegar o retângulo. Eu já aciono, então, a letra R e faço lá. Clico num ponto, clico no outro, ó. Feito lá no piso, como eu comentei com vocês. Agora, pessoal, uma dica extremamente importante. Todos esses atalhos, exatamente todos, que você encontrar pelo meio do caminho aqui, ó, retângulo, círculo, ó, usem com grande frequência, tá bom? Evitem, muitos profissionais, até profissionais formados que trabalham há muitos anos, gostam de vir aqui e pegar a ferramenta. É proibido, pessoal? Não, você pode vir aqui e pegar a ferramenta. Eu mesmo, às vezes, eu recorro aqui aos ícones. Mas ali no momento, na correria, né, na hora que você está ali trabalhando no projeto, se você souber de cabeça todos os atalhos, pessoal, vai ficar muito mais rápido e mais ágil aí, né, de constituir os seus projetos. Legal? Então, é uma dica importante. Se você está assistindo aqui o vídeo agora e fala assim, professor, eu estou acionando aqui a letra L, mas não está aparecendo a linha. Estou acionando a letra R, não está aparecendo o comando retângulo. O que está acontecendo? Então, você vai vir aqui, ó, você vai vir aqui em janela, tá? Deixa eu dar uma olhadinha se é em preferências. Isso, em preferências. Ó. Na janela de preferências, pelo próprio nome diz, é preferências daquilo que você mais gosta, tá? Tem várias opções, acessibilidade, aplicativos e assim por diante. Então, a gente não vai mexer em nada, que é aquela dica que o professor falou. Mas, observem aqui, ó, que nós temos a opção atalhos, tá? Então, se o de vocês não está funcionando, fala, professor, apertei a letra C, não apareceu o círculo. Ah, apertei a letra L e não apareceu a linha. E o que significa isso? Significa que você está com uma versão em inglês do SketchUp, ou de repente alguém realmente mexeu e modificou os seus atalhos. Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai selecionar aqui então em atalho e vai clicar na opção ó, redefinir tudo. O que vai acontecer?
todos esses comandos que tem aqui, ó, pessoal, exatamente todos eles, vocês vão observar que eles têm aqui, ó, quando você vai descendo com a setinha, vai aparecer bem aqui, ó, tá vendo aqui o nome atributo? Observa ali, ó, vou descendo e um deles vai aparecer. Olha lá, aparecem ali, ó. Por exemplo, ó, o câmera orbitar é a letra O, o panorâmica é o H, tá vendo? Olha só, olha lá. O zoom é o Z. Então, ó, o A é o arco, tá vendo? O arco de 2 pontos. Então, para que ele fique, o seu SketchUp fique igual ao meu, preferencialmente você tem que estar com uma versão em inglês ou português e tem que vir aqui, ó, em redefinir tudo. Alguns atalhos em inglês pode ser que seja um pouquinho diferente do português, mas é muito raro, tá bom? Clicou aqui, ó, em redefinir, dá um OK, prontinho. Seu SketchUp está igual ao meu e vamos que vamos aí nas aulas, tá? Outro detalhe também, pessoal, eu expliquei para vocês a respeito do orbitar, não foi? E expliquei também a respeito do pan, que é segurando o Shift e afundando o scroll do mouse, legal? Agora, se vocês orbitarem aqui, ó, olhando um pouquinho de cima, vocês também têm uma janela de seleção. Ó, deixa eu só trazer um pouquinho mais para cá. Se vocês clicarem aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, nesse canto direito, segurar e arrastar, vai aparecer uma janela tracejada. Ou seja, tudo que encostar nessa janela, pessoal, vai ser selecionado. Olha só, vou vir aqui e vou clicar. Ele selecionou o quê? Selecionou esta linha, essa outra linha, e selecionou a entidade face, tá? Então, para você selecionar algo rápido, clica, segura, vai abrir uma janela tracejada, ele vai selecionar aquele objeto que pegou ou encostou naquela janela. Para desmarcar a seleção, você vai clicar aqui no espaço cinza, ó, ele desmarca a seleção, tá? Agora, se você clicar aqui, ó, no canto esquerdo superior e arrastar para cá, aparece uma janela lisa, com linhas contínuas, não é uma linha tracejada. O que significa, pessoal, que ele só vai selecionar o que estiver totalmente dentro da janela. Ó, por exemplo, aqui, só esta linha de cima, na horizontal, está totalmente dentro da janela. Então, eu solto, aí observem que somente ela é selecionada. Se eu arrastar e todo o objeto estiver dentro da janela, todos os elementos, ó, todas as entidades são também aí selecionadas. Essa função da esquerda para a direita, pessoal, ela é interessante para você pegar quando muitos objetos estiverem muito próximos uns aos outros. Aí fica mais fácil, tá? De repente você tem um objeto muito pertinho, um em cima do outro, fica mais fácil. Já a janela tracejada, ele realmente pega aquilo que você quer. Ou se você quiser, simplesmente vem e clica em cima do objeto, tá? Ó, você dá um clique, ele já seleciona. Ó, clicou na face, ele seleciona. Ah, eu quero pegar essas 4 linhas de uma vez, mas não quero pegar a face. Então eu clico aqui, seguro o Shift, ok? E venho aqui, ó, aparece um sinalzinho de mais e menos ali, e aí eu pego então esses elementos. Se eu quiser desmarcar uma seleção, eu aperto o Shift e clico de novo no que já está marcado, ó. Aí ele desfaz a seleção, ele faz o efeito inverso, olha lá. Legal? Mas é aquilo que eu comentei, pessoal, pratiquem os atalhos que são extremamente importantes. Ó, comando linha são os mais usados, E de erase, né, de borracha, ó, são muito usados. A gente utiliza com frequência. Letra O de orbitar, letra P, que é o empurrar, puxar, a gente usa demais, tá? Com certeza a gente vai usar muito. Voltando então ao assunto da interface, pessoal, então a gente tem aqui, como você pode observar, nós temos menus, tem aqui o menu janela, o menu ajuda, que são os principais aqui. E nós temos então os painéis, que são painéis flutuantes, tá? Esse aqui, olha só como é que se chama esse painel, pessoal. Painel primeiros passos. Onde é que eu localizo ele? Vocês vão vir aqui, ó, em visualizar. Ele não é algo visual na sua tela, então a gente vai aonde? Visualizar. Então vocês vão vir aqui, barra de ferramentas, e aqui em barra de ferramentas abre-se uma janela, ó, e aí nós temos aqui, ó, olha ele aqui, ó, primeiros passos. Se eu desmarcar aqui o tick mark, ele desaparece da tela. Ou seja, toda a nossa interface está literalmente limpa, ó.
lisa. Perfeito? Aí eu vou pedir para que vocês marquem alguns painéis, e aí no decorrer das aulas durante o curso a gente vai habilitar alguns e desligar outros, tá bom? O primeiro, pessoal, é esse daqui, ó, conjunto grande de ferramentas, ó. Esse aqui pode deixar que a gente vai usar muito aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, tá? Todas essas ferramentas. Observem aqui, ó, no painel grande de ferramentas, ele também tem os tracejadinhos, você pode arrastar ele, pôr em outro local, mas é aquilo que eu comentei. Deixem igual o que eu estou fazendo, tá? Então, vocês vão vir aqui, ó, arrastar ele e vão colar ele aqui um pouquinho aqui em cima. Às vezes ele não pega, pessoal, mas vai passando o mouse assim, ó, que você vai observar que ele vai colar. Aí você solta, tá? Inclusive, você pode até trazer ele mais para baixo ou mais para cima. Olha lá, que bacana. Tá bom? Então, aqui você tem um painel aí chamado conjunto grande de ferramentas, tá? Nós temos aqui, ó, vou passar em um por um, vou fazer um apanhado geral, mas aí depois a gente vai habilitar só os mais importantes no momento, tá? Armazenamento, pessoal, a gente tem aqui, ó, a opção de 3D Warehouse, aqui compartilhar modelo, esse aqui compartilhar componente e esse aqui Extension Warehouse. Por enquanto, pessoal, esse daqui não precisa, porque é quando você cria elementos, componentes e você quer compartilhar no Armazém 3D. Que eu comentei com vocês que o Armazém 3D é um site da Trimble e nesse site, pessoal, está disponível lá milhões e milhões de blocos ou componentes, como cadeiras, né, monitor de computador, geladeiras, portas, pias, tudo lá feito por outras pessoas, por outros profissionais que disponibilizam, né, faz esse grupo, essa rede de pessoas que um compartilha com o outro. Então você pode criar aqui um componente, de repente você modelou aqui uma roda de um carro, aí você achou bacana, bonito, então você consegue compartilhar para que todo mundo, exatamente todo mundo mesmo, possam ali baixar esse objeto seu. E aí de repente você está precisando, sei lá, de uma fechadura de uma porta, você não encontra em lugar nenhum, ou você não consegue modelar. Aí você vai no 3D Warehouse, que é o armazém 3D, e você baixa lá, então. Lá você tem milhares de tipos de fechaduras para você baixar, tá? Então é essa opção aqui, ó, vou só mostrar aqui para vocês, ó, que é essa daqui, e vamos desligar. Um pouquinho mais abaixo nós temos câmera. Essa opção de câmera, pessoal, observem que tem o orbitar, tem o pan, o zoom, esse zoom centralizado, o fazer, o câmera, tá? E o olhinho aqui, ó, que é para girar, e o percorrer. Todos eles, pessoal, olha, observem que já estão aqui, ó, no conjunto grande de ferramentas. Então, esse para nós não tem interesse. A gente desliga. Perfeito? Classificador. O classificador, pessoal, é um tipo de etiqueta que a gente coloca nos objetos, onde a gente consegue colocar ali literalmente o preço, o tamanho, né, marca, código e assim por diante. Tá? Então, a gente consegue, de certa forma, classificar os elementos. Também, de momento, não precisamos dele, a gente desliga, tá? Componentes dinâmicos são elementos que são ferramentas onde você consegue dar um dinamismo para os componentes. Por exemplo, você tem uma porta. A porta, pessoal, ela é um objeto inanimado. Você tem ali o batente, você tem a folha da porta, certo? Mas, de repente, você quer ver o movimento dela abrindo e fechando. Você quer ver uma animação ou um dinamismo. Por isso que fala componentes dinâmicos. Então, você tem essas ferramentas aqui, onde você cria literalmente uma macro, e essa macro, através de cliques, você vai ver essa porta abrindo e fechando. Ou, por exemplo, você cria um piso, você consegue mudar a cor desse piso, ou de repente você fez uma janela, você consegue diminuir e aumentar automaticamente o tamanho dessas janelas. A gente vai ver, pessoal, essas questões de componentes dinâmicos aqui no curso, de certa forma, um pouco mais resumida, mais lá para o final do curso, tá? Porque é um assunto muito avançado, muito complexo e demandaria praticamente um curso inteiro somente falando ali sobre componentes dinâmicos, tá bom? Então, se Deus quiser, logo ali a gente vai montar um material no site exclusivo somente só componentes dinâmicos e eu tenho certeza que vai ser bastante útil, né? Útil aí para vocês, tá? Componentes dinâmicos, por enquanto, também a gente desliga. Então, a gente continua aqui, ó, conjunto grande de ferramentas. Legal? Construção, pessoal. Construção, nós temos a trena, o cota,
o transferidor de grau, tá? Aqui para pôr texto, voltar os eixos e textos em 3D. Todas essas ferramentas já estão presentes aqui também, ó. Então a gente não precisa. Ferramentas de desenho, todas elas também estão aqui, ó. Então a gente não precisa. Editar, o editar, pessoal, ó, todas elas estão aqui também. Não precisamos. Estilos, estilos sim. Os estilos, pessoal, são ferramentas onde você consegue ver a mudança dos elementos. Por exemplo, ó, deixa eu fechar aqui um pouco a janela. Nós estamos aqui num ambiente sólido. Observem que nós temos um elemento maciço, ele não é transparente e não tem cor. E observe então que está marcado aqui, ó, o sombreado com texturas. O que significa sombreado com texturas? Observem aqui, ó, que essa face de cima ela é branca, mas quando eu movimento a câmera, ela vai ficando acinzentada. Ó, ela fica cinza. Isso acontece, pessoal, porque o sombreado faz com que a gente consiga ter uma noção de volumetria. Tá? Se não tivesse esse sombreado, tudo ficaria branco e a gente não conseguiria entender o que está para o alto, o que está para cima, qual face que está mais virada e que não está mais virada. Então, eles usam essa técnica aqui justamente para você entender essa volumetria. Se você desligar essa opção, na verdade ela nem funciona, você colocar outra, você tem aqui, por exemplo, monocromático. Clicou aqui, o que vai acontecer? Todos os elementos que estão na tela vão continuar com esse sombreado, mas eles não terão cor. Observem aqui que até a nossa amiguinha ficou toda preta e branca, tá? Então, esses estilos eles são fundamentais para vocês mudarem o modo de ver os elementos. Então, de repente, você está construindo uma casa e você quer ver dentro de uma parede, você está inserindo lá uma pia, você quer ver o encanamento, como está ficando, ou você quer ver realmente como é que está a decoração lá dentro, você pode pôr aqui, por exemplo, raio-x. Aí você consegue ver, ó, todos os elementos lá dentro. Vou voltar para o sombreado com textura, mas tudo agora, ó, está literalmente transparente. Ó, você consegue ver todos os elementos lá por dentro. Aí você tem esse outro aqui, que é o arestas, você só vai ver a parte da frente e vai ver também um pedacinho ou um pequeno sombreado das arestas que estão lá atrás. Ó. Olha lá, ele mostra de forma pontilhada o que está lá por dentro. Tá? Esse daqui fica tudo em estrutura de arame, não é uma transparência, somente os elementos que fazem o contorno da borda e o perfil ficam ali marcados e as faces ficam ocultas. Esse aqui já fica mostrando, ó, os elementos, mas ele não é transparente. Ó. Ele mostra os elementos lá dentro, deixa eu desmarcar esse daqui, ó, mas ele não é transparente. Ó. Ele não tem cor nenhuma. E esse outro aqui, ó, é o sombreado. Tá? Esse sombreado ele só mostra o sombreado, mas ele não mostra elementos como textura. Então a gente deixa sempre nesse daqui. Tá? Esses elementos de estilos e outras ferramentas, pessoal, a gente vai estudar e usar com frequência aí nas aulas. A gente vai usar esse painelzinho de estilos? Sim, então a gente vem aqui e coloca aqui, ó. Tá? Vamos ver se ele encaixa aqui. Aqui, ó. Isso! Pode deixar aqui e esse traz para cá. Ó. Pronto. Voltamos. Visualizar, barra de ferramentas. Legal? Então deixamos habilitados. Etiquetas, pessoal, nós vamos usar? Sim, pessoal, nós vamos usar com muita frequência. Se você é um usuário de SketchUp mais antigo, das antigas, você deve estar estranhando, ou vai estranhar com certeza, que aqui no SketchUp nós não falamos mais a opção camadas. Só mudaram o nome para etiquetas, tá, pessoal? Mas é exatamente as mesmas funções e o mesmo comando. Então, quando eu falar, pessoal, vamos ajustar uma camada ou mudar a cor de uma camada, eu estou me referindo à opção etiquetas. Tá? Eu vou procurar me policiar e falar sempre a palavra etiquetas para vocês irem se acostumando. Por que, pessoal, que a Trimble resolveu mudar o nome de camadas para etiquetas? Porque camada, pessoal, entende-se que é algo que está um em cima do outro. E não é o que acontece aqui no 3D. Não necessariamente os elementos estão um em cima do outro. Eles podem estar lado a lado, eles podem estar no mesmo plano, né? Então não é uma camada. O que já não acontece no layout, lá no layout, sim, os elementos estão sobrepostos uns aos outros. E aí lá, então, eles mantiveram o nome camadas. Legal? Então, etiqueta, o que a etiqueta faz? A etiqueta, ela determina a cor de um objeto, ela determina as propriedades de um determinado objeto. Então, por exemplo, se você vai desenhar ou modelar um piso, a gente vai criar uma etiqueta chamada piso.
Se a gente vai modelar uma parede, a gente cria uma etiqueta chamada paredes. Eu vou modelar uma porta, coloco o nome chamado etiqueta portas. Por quê, pessoal, isso? Porque faz com que a gente crie uma organização na nossa maquete. Então, suponhamos que um dia você vai fazer uma apresentação para um cliente, ou você está fazendo um estudo aí no seu escritório, e você fala assim, eu quero ocultar as paredes e quero somente ver os pisos. E se tudo tiver numa etiqueta só? Fica difícil, né? Mas se tiver organizado, em um simples clique, você oculta a etiqueta chamada paredes e aí o piso fica mais fácil para você visualizar. É um método de organização do elemento 3D. Esse daqui, ó, etiquetas, pessoal, nós vamos deixar marcado e aparece o seletor aqui, ó. Então vocês deixam aqui, ó, no cantinho, tá? Esse seletor, ele aplica a etiqueta. Esse daqui, ó, que está aqui, ó, não sei se vocês veem, já deram uma olhada. Ó, se vocês virem aqui em janela, bandeja padrão, observem aqui, ó, que está aqui, ó, bandeja padrão, tá? Vai aparecer esses menus e aqui vocês também têm etiquetas, ó. Esse etiquetas que está aqui, vocês criam a etiqueta. As etiquetas vão ficando criadas aqui. E esse aqui, você seleciona o elemento e aplica a etiqueta que você criou. Legal? É dessa forma que a gente entende aí o SketchUp. Vamos continuar? Vamos lá, ó. Visualizar, barra de ferramentas. Então, etiquetas a gente vai usar. Agora vem exibições. Exibições são essas casinhas aqui, ó. As casinhas, pessoal, pelo próprio ícone você já entende aqui, ó. Você observa aqui, ó, que você está numa posição isométrica. Então, se você clicar numa casinha isométrica, o elemento fica isométrico. Se você clicar somente olhando aqui o telhado, ó, o telhadinho de cima, você só vai ver o elemento de cima. Ele de frente, ele de lado, nos fundos e do outro lado aqui, ó, tá? Muito simples, ó. Por exemplo, a frente aqui, deixa eu pegar aqui um material, só para mostrar para vocês, ó, materiais, né? Vamos vir aqui, ó, em cores, vou clicar em cores. Então, eu vou pintar, vou jogar uma tinta, ó, vou pintar aqui, ó, a frente de vermelho. Esse aqui é o lado frente. Vou descer aqui um pouquinho, vou pegar o amarelo e vou pintar aqui de amarelo. Vou vir aqui, ó, na minha esquerda, ó, lateral esquerda, e vou pintar aqui de verde. E os fundos eu vou pintar de azul, ó. Então, o que acontece, pessoal? O SketchUp é extremamente importante que vocês entendam isso. O que está aqui, ó, próximo da linha vermelha, pessoal, para esse lado aqui, entende-se que é a frente dos objetos, ou seja, é o lado sul. Se você colocar o objeto olhando de cima, pessoal, literalmente aqui, ó, onde eu estou mostrando com o mouse, não é o lado de baixo. Para esse lado, é o lado sul. Para o seu lado direito, aqui, ó, é o lado leste. Para esse lado é o oeste. E lá, para esse lado aqui, ó, é o lado sul. Ok? Então, se eu vir aqui com vocês e colocar numa posição isométrica, olha lá, eu estou vendo o objeto em 3D isométrico, tá? Na verdade, não é um isométrico perfeito, porque o isométrico perfeito, ele não tem perspectiva. Vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente. Mas se eu quiser ver o lado sul do objeto, da casa, do carro, de qualquer objeto, eu clico então na casinha. Eu estarei vendo essa parte vermelha, que é a frente do projeto. Olha lá, só o vermelho. Se eu clicar aqui, observem que tem uma chaminézinha do lado direito. Então, eu vou ver esse lado direito, que é o lado amarelo. Olha lá, amarelo. Legal? Se eu clicar nessa casinha de costa, eu vou ver o lado azul, que é o lado sul. Olha lá, estou vendo os fundos da casa. E desse outro lado de cá, observem que a chaminézinha está para o outro lado de lá. Então, é o lado verde. Olha lá, é o lado esquerdo da casa. Olha lá, o lado esquerdo, tá? Então, essas visualizações são extremamente importantes. Nós vamos deixar elas aqui, tá? Então, é extremamente importante que vocês entendam esse conceito. Esse lado de cá, ó, onde está apontando o vermelho, é o lado direito. Esse lado de aqui, ó, onde está o vermelho passando na nossa frente, é a frente do projeto. Aqui, ó, lado esquerdo. Aqui atrás os fundos e aqui é o lado na vista superior. E se você quiser, ó, você tem lá embaixo, que é os fundos, ou vamos dizer assim, a parte de baixo dos elementos, ok?
Eu tenho certeza que vocês entenderam esse conceito 3D e já está clareando um pouco mais as ideias, né? Então vamos lá. Visualizar novamente. Barra de ferramentas. Ferramentas avançadas de câmeras, pessoal. Ferramentas avançadas de câmeras, pessoal, são ferramentas mais utilizadas quando realmente você já finalizou o projeto, quando você já terminou, você já fez tudo, toda a decoração, já inseriu o material, já fez tudo. E aí você quer realmente agora tirar fotografias, ver alguns posicionamentos, fazer algumas técnicas de renderização. Então essas ferramentas são interessantes. De momento, elas são para isso e a gente não vai usar, tá? Ferramentas de sólidos, pessoal. Ferramentas de sólidos são extremamente importantes. Inclusive vai ter uma aula só sobre essas ferramentas. Que é o quê? É a criação ou a junção entre os sólidos. Ou seja, você pode fazer operações que nós chamamos booleanas. Ou seja, unindo, por exemplo, um objeto ao outro, excluindo um objeto do outro. Então é assim, todos os elementos que você cria aqui no SketchUp, pessoal, eles são elementos maciços. Apesar de você vir aqui, ó, por exemplo, pegar essa face e apertar o Delete, observem lá dentro, ó, que é um elemento oco, não é? É um elemento vazio. Mas se você fizer ele todo fechado, o SketchUp entende, você pode observar aqui ó, em informações da entidade, ele entende que esse objeto, na verdade, é um sólido. Ó, eu vou clicar aqui, vou criar um grupo, e vocês vão observar que quando eu clico nele, olha lá, grupo sólido. O SketchUp ele vai interpretar esse objeto todo fechado como realmente um maciço. E aí tem essas ferramentas onde você consegue unir um maciço no outro, interseccionar pegando um histórico, tá? Fazendo união, fazendo subtração, recortar e dividir. Vocês vão entender um a um, tá? Essas ferramentas, pessoal, só estão presentes em versões Pro. Versão Make só estarão presentes até os 30 dias de uso, tá bom? Muito bem, depois nós temos aqui então, ó, visualizar, barra de ferramentas. Essa aqui, ó, exibições vai ficar e sólidos vão ficar lá no painel ali em cima, tá bom? Localização, pessoal, não precisa, tá? Que é um sistema onde você cria realmente um terreno, onde você faz ali um empreendimento num local correto, num bairro real, num município real, e aí você consegue ter um estudo geral aqui da localização do projeto. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, ou talvez alguma aula bônus sobre esse assunto, mas de momento a gente não vai deixar ali, tá? A opção medidas, pessoal, ela vai aparecer aqui, ó, tá vendo aqui, medidas? Mas se você desligar ela, pessoal, automaticamente ela aparece aqui, ó, porque o programa entende que é necessário que você tenha essa opção medidas. Então, por favor, deixem desligado e deixem elas aqui, ó. Ela fica visível por padrão aqui. O SketchUp, pessoal, diferentemente do AutoCAD, do Revit, de outros programas, você não consegue clicar aqui, ó, e aplicar a medida. Por quê? Porque o comando, por exemplo, você vai acionar um comando linha, ó, L de linha, você vai fazer uma linha. Observem lá, ó, que ele muda o nome, ele passou de medida, passou a ser comprimento. Por quê? Porque a linha tem que ter um comprimento. E aí você não precisa digitar aqui, você digita diretamente no teclado, porque ele já entende o que você está querendo. Então você digita, por exemplo, o número 2, vai aparecer lá, ó, comprimento 2, tá vendo? E aí você vai apertar o Enter. Então esta linha sua, ela tem, ó, exatamente daqui até aqui, ó, olha lá, 2 metros de comprimento. Ó, deixa eu clicar aqui e vou arrastar. Olha lá, 2 metros, tá? Então deixem aqui medidas, porque isso daqui vai ter uma variação. Uma hora, por exemplo, ele muda para lados, ó, lados de um círculo. Ele vai informar aqui ângulos, ele vai fazer várias informações, tá? Tudo, pessoal, eu vou explicar para vocês detalhadamente aqui, ó. Então deixem essa opção ligada, tá? Voltando então ao raciocínio, barra de ferramentas. Essa daqui, medidas, ó, não precisa deixar ligada, mas deixem aqui, ó, tá bom? Padrão. O padrão, pessoal, é essa ferramenta onde você tem aqui, ó, para abrir um arquivo novo, para salvar, para recortar, copiar, voltar e desfazer, tá? Podem deixar ela aqui ligada. Inclusive, eu peço até para que vocês arrastem todas essas de uma vez para cá, ó, para os fundos. Ó, pode deixar essas daqui para cá, isso. E essa aqui vocês jogam aqui no canto, ó. Deixa ela aqui, ó. Essa aqui é um arquivo novo para abrir, tá? Depois, na sequência, pode deixar as casinhas
depois os estilos, etiqueta deixa aqui e depois estilos, tá bom? Dessa forma fica legal para a gente trabalhar. Primeiros passos é aquela que a gente viu no comecinho do vídeo. Principal, pessoal, também não precisa, porque é exatamente essas ferramentas que estão aqui já na caixa grande. Ferramentas de areia, que é o Sandbox, maravilha, vamos usar sim, pode deixar aqui, ó. Seção, pessoal, também, ó, tá marcado aqui. Temos algumas opções aqui, ó, de seção, tá? Por enquanto, pode deixar aqui também, ó. Sombras também, pessoal, é interessante. Eu geralmente deixo sombras aqui embaixo, ó. Olha lá, nesse cantinho, ok? Onde vocês habilitam realmente a sombra dos objetos, ó. Por exemplo, ó, você pode ligar as sombras. Aqui vocês têm exatamente nessa barra de rolagem os meses do ano, por exemplo, aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ok? E aqui você tem o horário do dia, das 6h27 da manhã até as 5h48 da tarde, ó. Então você tem uma variação da sombra, baseada, obviamente, aí pelo a estação do ano, também ali pelo a inclinação, né, do eixo da Terra, vocês vão entender tudo isso. Então, nem sempre a mesma sombra no horário que você põe aqui é a mesma que você tem em meses diferentes, ó. Tem uma variação, então, ali, ó, do posicionamento do Sol, né, em relação à Terra ou a Terra em relação ao Sol, tá? É uma ferramenta que deixa, de certa forma, o projeto pesado. Então, desliguem a sombra e depois façam só o estudo de sombra ou impacto solar posteriormente, tá bom? Visualizar, barra de ferramentas e, por fim, pessoal, nós temos aqui, ó, Trimble Connect, tá? Que é uma função onde você consegue salvar os seus arquivos em nuvens, trabalhar em equipes. Tem muitos processos interessantes aqui, tendo uma conta na Trimble. Não precisa de momento, eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Basicamente, pessoal, são essas ferramentas que nós vamos deixar na interface, tá? Esses painéis flutuantes. Outros painéis, pessoal, vocês vão localizar eles da seguinte maneira. Vocês vão clicar aqui, ó, no espaço cinza, pode ser aqui, pode ser em qualquer local. Com o botão direito do mouse, aparece eles aqui, ó. Os que estão ticados são exatamente os que você já marcou aqui, ó. Então tá lá, conjunto de grandes ferramentas, estilos, etiquetas, exibições, ferramentas de sólidos, padrão, sandbox, seção e sombras. Então você pode habilitar por aqui também, ó. Por exemplo, armazenamento, eu clico, vai aparecer, ó, a ferramenta de armazenamento. Eu posso também encaixotar eles, pessoal, um embaixo do outro, ó. Olha lá. Então posso vir aqui, colocar mais ferramentas aqui. Posso encher, tem gente que usa praticamente quase a tela toda ali de ícones, tá? Existem outros plugins, outras ferramentas que vai deixar aí a sua interface praticamente forrada de ícones, tá bom? Então dessa forma que a gente vai deixar aí a nossa interface aqui no 21, legal? E por fim, pessoal, nós temos aqui então, como eu comentei com vocês, a bandeja padrão. Eu vou explicar depois para vocês detalhadamente para que serve essa bandeja padrão. A gente vai inclusive configurar algumas coisas nela e terão aulas específicas sobre cada painel desse aqui, ó, componentes, estilos. A gente vai falar sobre etiquetas, sombras, cenas, instrutor e também, se vocês observarem aqui, ó, janela, ó, tô em janela, tá? Bandeja padrão, tem outros que estão desligados, ó, por exemplo, renomear bandeja, né, que na verdade é para criar uma outra bandeja, mas está faltando aqui, ó, o névoa, o adaptar a foto, suavizar arestas e o estrutura. Pode ligar, pessoal, esses outros aqui, ó. Vem aqui em janela e liga esses outros aqui também, ó. Ele joga o mouse automaticamente para lá, mas vem aqui e clica de novo, ó. Suavizar arestas e estrutura, ó. Então, vocês vão observar agora, ó, que a bandeja padrão tem todos aqueles que vocês acabaram de clicar, ó. Olha lá, apareceu estrutura, suavizar aresta, o adaptar a foto e o névoa, ó, aqui, ó, todos eles, ó. Então, quando você clica, ele desce também, abre uma janelinha para baixo, e aí você consegue pegar aquela respectiva ferramenta que você quer naquele momento, tá? Aqui no curso, ó, vocês vão entender e aprender todas essas ferramentas uma a uma, tá bom? Essa bandeja padrão, pessoal, ela geralmente fica aqui do lado direito, mas se você clicar e arrastar, aqui, ó, pegando na parte azul,
Ó, você consegue mudar ela de local. Deixa eu só ver. Parece que eles mudaram o método aqui, ou então não estão liberando. Deixa eu só ver se é isso mesmo que está acontecendo. Parece que sim, pessoal. Gerenciar bandejas padrão. Geralmente, pessoal, é isso mesmo, tá? Eu vou pesquisar direitinho, pessoal, mas em versões mais antigas ou outras versões, a gente conseguia simplesmente segurando, arrastando, a gente mudava a bandeja padrão de local. Essa daqui não está, de certa forma, deixando, tá? Se o de vocês aí estiverem, você segurando e arrastando, ela realmente muda de posição, mas aqui não está aceitando, tá? Não sei se é em um padrão que eles vão permanecer, ou então caiu em desuso, mas realmente ela, por padrão, né, nós profissionais sempre utilizamos ela aqui do lado aí direito da tela, tá? Um pouco mais aqui abaixo, pessoal, observem aqui, ó, que tem uma frase, ó, clique ou arraste para selecionar objetos. Na verdade, esta frase, pessoal, ela vai ser modificada todas as vezes que vocês acionarem um comando. Por exemplo, eu vou acionar o comando retângulo. Observem lá que aparece uma frase. Essa daqui é uma barra de ajuda, pessoal. Então é assim, para facilitar o seu manuseio do SketchUp sempre, pessoal, quando vocês acionarem um comando, olhem aqui e vejam o que está aparecendo nessa barra de status, qual que é a ajuda ou a instrução que está aparecendo aqui. Ó. Selecione primeiro um canto com o Ctrl igual selecionar o centro, ou seja, você vai selecionar um canto e vai selecionar outro para criar um retângulo. Ou, se você quiser, ó, com o comando retângulo, se você apertar o Ctrl, o retângulo sai a partir do centro. Ó, olha lá. Legal? Então, é uma dica que aquela barra já nos ensinou. Olha que interessante. E aí você solta o botão depois, tá? Acionou, por exemplo, o comando linha, ó, selecione um ponto inicial. Então, eu clico num ponto inicial. Cliquei. Agora ele está me dizendo, ó, clique ali no Alt para alternar interferências linear, tá? Então vamos ver o que acontece. Eu vou apertar aqui, ó, o Alt, ó, alterar interferência linear. Bom, para nós aqui praticamente não aconteceu nada, né? Ó, com o Alt, eu já entendi, ó. Se eu soltar o botão, ele vai mostrar a linha vermelha e verde e todas as direções. Se eu clicar em Alt, ó, aqui sim é o normal, ó, vermelho, verde, porque está seguindo paralelismo lá com a linha, vermelha e azul para o alto. Se eu apertar o Alt, a linha fica boba, ó, ela fica realmente solta e aí eu posso fazer em qualquer direção. Legal? Apertou o Alt novamente, ele vai pegar aqui uma referência, vai ficar rosa, apertou o Alt novamente, ela segue os eixos, tá? Então é assim, pessoal, a frase que aparece aqui, pessoal, ela vai te oferecer, então, instruções, correções e dicas para você aí manusear o seu programa, tá? Vou abrir uma janela toda aqui, todos os elementos vão ficar selecionados aqui dentro, então eu aperto o Delete, ok? Bom, pessoal, é o seguinte, para finalizar a nossa aula está ficando aí realmente um pouco mais extensa. Eu comentei com vocês lá na primeira aula, pessoal, que esse curso aqui, ele é um pouco mais curto na quantidade de aulas, mas as aulas são um pouquinho mais longas que o convencional. Geralmente aí na casa dos 50 minutos, até chegando 1 hora, dependendo da aula, na hora que a gente vai fazendo uma casa, talvez 1 hora e meia, sei lá, 2 horas. Então, o que eu aconselho? Se você tem um pouco de dificuldade agora no começo, pausa o vídeo, né? Como eu sempre falo, vai lá no seu SketchUp, liga ele, faz a instrução, pratica um pouco. Depois você volta no site, assiste mais um pedaço da aula, ok? Ficou cansado, tá exausto, né? Tá um pouquinho aí cansadinho ou cansadinha? Pausa o vídeo, não tem problema, fecha o site, vai descansar um pouco, fazer as suas coisas do cotidiano, depois você volta e continua aí no momento oportuno as suas aulas. Evitem, pessoal, sempre falo isso. Para você ter um melhor desempenho em qualquer coisa que você faça na vida, é sempre importante que você tenha o corpo e a mente descansados, tá? Então, assim, eu entendo que muitas aulas vão ficar até um pouco maçantes, mas na verdade você tem um controle do que você está assistindo. Então, assista um pouco, faça algumas coisas, salve os arquivos que você tenha, que você parar naquele momento e continue depois, tá bom?
Nesse momento agora, eu vou começar a falar com vocês sobre algumas opções importantes sobre os sólidos, tá? Para vocês entenderem como que é o comportamento do programa SketchUp. Então, se você está um pouco enjoado, já está um pouquinho cansado, por favor, assista depois essa instrução, ou se você aguentar agora, não tem problema, assista, porque, pessoal, é fundamental o que eu vou explicar agora para vocês começarem a entender como é que funciona o SketchUp, e vai servir de muita valia para vocês prosseguirem ali na hora que a gente for modelar a casa, tá bom? Então, fica aí a dica. Tá ficando um pouquinho longa a aula, eu sei disso, mas é aquilo que eu comentei. Vocês podem aí pausar e realmente praticando depois, sem problema nenhum. O importante é que você faça todos os elementos aqui com paixão, né, com vontade e realmente aprendendo passo a passo o programa. Legal? Muito bem, essa é a vantagem, né, pessoal, de estudar online, né? Se você estivesse numa sala de aula, você teria que ficar realmente ali 2, 3, 4 horas ali dentro da sala e não tem jeito, não tem para onde fugir, né? Não dá para ir lá no pátio, né, e ficar descansando lá muito tempo. Você tem que voltar para a sala. Já uma aula online, você tem aí realmente, de certa forma, essas vantagens, tá bom? De pausar e poder lá, sei lá, tomar uma água, um refrigerante e voltar e continuar depois, né? Muito bem, então vamos lá, pessoal. O SketchUp, pessoal, vocês puderam observar, deixa eu acionar aqui o comando retângulo, ó, R de retângulo, que ao clicar aqui, ó, do lado, você tem um elemento que na verdade são constituídos aqui, ó, eu criei uma face, são 5 elementos. Nós temos aqui um elemento que é uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, certo? O quinto elemento é a face. Legal? Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui inverter face. Então agora vai ficar a face branca e embaixo vai ficar azulzinha, um pouco mais cinza. Por que, pessoal, que eu estou falando isso? Porque o que acontece? O SketchUp, ele entende todos os elementos fechados, ou seja, todos os elementos que são um perímetro fechado, ele entende que ali é gerado uma face. Essa face, pessoal, ela é feita, então, entre esse perímetro e ela só é feita em uma perfeita planície ou um perfeito plano, ok? Então, vamos lá, ó. Eu vou acionar aqui o comando linha, vou gerar uma linha para cá, vou colocar para cima o valor 2 de 2 metros, vou apertar o Enter. Vou colocar para cá, ó, no eixo vermelho 2, vou apertar o Enter, 2 metros. Vou colocar no eixo verde para cá, ó, perfeitamente paralelo com o Y, 2, vou apertar o Enter. Observem lá, ó, que a gente tem somente 3 elementos que são as linhas. Agora eu vou vir aqui, eu posso digitar para cá o número 2 ou eu posso simplesmente clicar. Automaticamente, quando eu fechar o perímetro, ele vai gerar uma face. Olha lá, gerou uma face. Por que o programa trabalha desse jeito, pessoal? Ele trabalha desse jeito pelo seguinte fato. Tudo, exatamente tudo que você tem aqui no SketchUp, pessoal, é constituído dessa geometria. Um perímetro e uma face. Vou fazer aqui um outro exemplo, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, o comando empurrar, puxar, ó, que é esse daqui. Vou colocar para o alto. Olha lá. Aparentemente, você olhando assim, ele gerou o que aqui para nós, pessoal? Ele gerou um prisma, não é? Ó, gerou uma caixa. Mas, na verdade, pessoal, essa caixa ela é constituída de linhas e de faces. Para essa face aqui, ó, existir, essa que eu estou clicando, ele precisa dessa linha, desta linha, desta linha e desta linha aqui, ó. Gerei um perímetro aqui, ó, não foi? Então, ele gerou uma face. A mesma coisa aqui em cima, ó. Para essa face existir, eu preciso destas 4 linhas aqui, ó. Se um belo dia eu vir aqui, ó, e selecionar esta linha e apagar esta linha, eu vou perder essa face daqui e vou perder essa face aqui, ó. Vejam só, vou vir clicar aqui, vou deletar, olha o que aconteceu. Deixa de existir aquela face, ok? Então, todos os elementos que você ver aqui no SketchUp, qualquer coisa que você baixar,
tudo é feito de linhas e faces. Mesmo aquelas formas mais onduladas, curvas, tudo que você imaginar, pessoal. Por exemplo, ó, um círculo. Vou fazer aqui um círculo, ó, letra C. Vou fazer aqui um círculo, depois eu vou vir no empurrar, puxar e vou colocar para o alto. Você vai olhar aí e vai falar, professor, aqui em cima, ó, eu tenho pequenos pedacinhos, ó. Todos esses pedacinhos são pedacinhos de linhas retas, ó, que de tantas linhas acabou gerando um círculo. Mas aqui, ó, eu tenho uma face curva. Olha lá, eu clico, eu tenho uma face curva. Não, pessoal, na verdade, esta face também não é curva, tá? Ela é feita também de perímetros e faces retas. Como que eu sei disso, pessoal? A gente vem aqui, ó, em visualizar e habilita essa opção aqui, ó, geometria oculta. Quando a gente liga a geometria oculta, olha só, o SketchUp ele mostra para nós realmente, ó, que aqui, apesar da linha não aparecer, eu tenho aqui, ó, um elemento fechado e uma face, ó. São pequenos pedacinhos de faces que geraram o cilindro. Olha lá. Ok? Então é dessa forma que o SketchUp trabalha. Ele trabalha sempre com faces fechadas. Tanto é que se eu selecionar uma face dessa e apagar, ó, eu vou ver o cilindro lá dentro. Ó. Olha que interessante. Bacana, né? Sabendo disso, pessoal, é extremamente importante agora vocês entenderem esse conceito. Ó, vou acionar o comando retângulo novamente, vou gerar um perímetro e uma face. Legal, né? Vou apertar o atalho P de empurrar, puxar e vou colocar para o alto. Legal? Se eu quiser selecionar, pessoal, esta face de cima, eu dou um clique só nela. Se eu clicar nessa outra, selecionei. Legal? Se eu quiser selecionar o perímetro e a face, eu tenho que dar 2 cliques, pessoal, no mouse, ó, 1, 2. Aí fica selecionado o perímetro e esta face aqui, ó, ok? Se eu quiser essa lateral, 2 cliques, ó, 1, 2. Perfeito? Agora, esses elementos, eles estão engastados, ou seja, eles estão encostando um elemento no outro. Para que eu selecione todos os elementos de uma única vez, pessoal, aí eu vou dar 3 cliques. Ó, 1, 2, 3. O que acontece? Ele pega a face, o perímetro e pega tudo que está encostando nele. Olha lá, que interessante. Ó. Vou dar 2 cliques aqui na face do cilindro. Ó. 1, 2. Selecionou a face e esse perímetro. Vou dar 3 cliques. Ó. 1, 2, 3. Ele seleciona tudo. Ok? Guardem essa informação que é extremamente importante. Agora, se eu vir aqui, ó, com o comando retângulo, fizer um retângulo em cima desse outro, dessa caixa, e aqui, ó, só essa face, observem que, deixa eu apertar o Ctrl Z para voltar, observem, ó, que eu vou fazer o retângulo nesta face. Ou seja, pessoal, eu não tenho aqui, ó, um perímetro aqui, então eu gerei uma face. Aqui, ó, eu também tenho um perímetro aqui e para o lado de fora. Então, aqui eu gerei uma outra face. Se eu pegar o comando linha, eu vou clicar aqui, vou trazer para cá. Aqui, ó, eu gerei um perímetro e uma face. A mesma coisa aqui, ó. Olha lá, tá? Vou usar a letra P para empurrar, puxar e vou colocar para cá. Aí você vai olhar aí, deixa eu pegar a borracha, ó, vou apagar aqui e vou apagar aqui e vou apagar aqui. Você vai olhar e vai ver 2 objetos sólidos um em cima do outro. Aparentemente está uma caixa em cima da outra, não é? Mas se eu der 3 cliques aqui, pessoal, nessa caixa de cima, o que vai acontecer? Ele vai pegar a caixa de baixo também, não é? Por quê? Porque todos os elementos, ó, estão soltos. Eles estão juntos, soltos, mas estão juntos um no outro, tá bom? Estão grudados ou encostando no outro. Então, eu vou dar 3 cliques aqui, ó. 1, 2, 3. Aí, ele pega tudo. Olha lá, pessoal. Se eu quiser, então, por exemplo, só apagar esta caixa de cima, como é que eu faço? Se eu der 3 cliques, não tem jeito, ó, ele pega tudo. Então, nesse momento, o que a gente faz, pessoal? A gente isola os objetos. Ou a gente cria o que nós chamamos de grupos.
Existem grupos no AutoCAD, existem grupos no Inventor, existem grupos no Revit. Todos os programas existem a função grupos. Mas aqui no SketchUp, pessoal, elas são aí, ou ela é, na verdade, uma função extremamente importante e muito utilizada. Vou apertar o Ctrl Z para voltar só a caixa de baixo, tá? Então, o que eu faço? Para evitar que os elementos fiquem pegando um no outro, eu dou 3 cliques nesse daqui, aperto o botão direito do mouse e crio um grupo. Olha lá. Então, quando eu dou um clique sobre o objeto agora, todo ele é selecionado, porque é um grupo, tá? Eu preciso, para manipular esse objeto, pessoal, eu preciso entrar dentro do grupo. Então, eu dou 2 cliques para entrar dentro do grupo. Quando eu entro dentro de um grupo, todos os outros elementos que estão à volta ficam acinzentados e o SketchUp mostra esse pontilhadinho. O que está dentro desse pontilhadinho é os elementos que estão dentro deste grupo. Tanto é que se eu vir aqui, ó, do lado de fora, aqui, ó, acionar um círculo e a letra P, eu vou gerar um cilindro, certo? Deixa eu desabilitar aqui, ó, a geometria. Observem, ó, que os pontilhadinhos eles se estenderam. Por quê? Porque o SketchUp entende que agora tanto o cilindro como o prisma pertencem ao mesmo grupo. Para eu sair do grupo, eu clico com o botão direito, tem a opção fechar grupo ou dou um clique aqui no espaço cinza. Olha lá, eu saí do grupo. Quando eu clico em qualquer um dos 2 objetos, mostra para mim, ó, todo o entorno azul, mostrando que esses elementos é um grupo único. Legal? Então eu criei um grupo e para que eu queira que os elementos não fiquem grudados, eu vou acionar agora o retângulo aqui em cima, ó, da mesma face, e aí ele vai gerar uma face solta. Olha lá, uma face. Na verdade, elas estão pegando uma na outra, tanto é que você vê, ó, ao mexer o mouse, mas na verdade é um elemento solto, tá? Ó, vou acionar o empurrar, puxar e vou fazer aqui uma outra caixa. Olha lá, que legal. Então, se futuramente eu quiser apagar essa caixa de cima, se eu der 3 cliques, pessoal, ela não vai pegar o grupo de baixo. Ó, 1, 2, 3, viu? E aí eu posso simplesmente mover ou deletar, não corre o risco de eu manipular outro elemento que está lá para baixo. Olha que interessante. Eu tenho que sair do grupo, clico aqui fora, venho com o comando retângulo, por exemplo, ó, clico aqui, letra P, crio um outro elemento. Se eu quiser que esse elemento de cima seja um grupo, mesma coisa. 3 cliques, botão direito do mouse e crio um grupo. Aí eu tenho, então, um grupo aqui embaixo e um grupo aqui em cima. Esse de cima, ó, eu vou entrar nesse grupo e aí eu vou fazer, por exemplo, sei lá, um cilindro aqui também, ó. Fazer um cilindro mais para cá, ó. Olha lá. Vou clicar aqui, ó, fechar grupo. Então eu tenho, ó, um grupo aqui em cima e um grupo aqui, ó. Aliás, um grupo aqui em cima e um grupo aqui embaixo, ok? Olha lá que interessante, tá? Agora, vejam que legal, pessoal, um macete interessante. Eu vou pegar este grupo, se eu quiser deletar, ó, não acontece nada com o de baixo, tá? Vou apertar o Ctrl Z, eu vou pegar esse grupo, vou dar um Ctrl X, ou seja, eu estou recortando, ou se você quiser, você pode vir aqui e clicar na tesoura, olha lá, é o recortar, né? Ou cortar, é a mesma coisa. Agora, eu vou dar 2 cliques nesse grupo de baixo, eu entrei dentro desse grupo, e agora eu vou dar um Ctrl V ou eu vou vir aqui na opção colar. Ó, colo. E aí eu tenho um outro elemento aqui e vou deixar aqui um pouquinho mais de lado. Veja o que vai acontecer, pessoal. Olha lá. Os pontilhadinhos ficaram estendidos. Então o SketchUp entende agora o seguinte. Que dentro desse grupo, ó, esse grupo aqui, ó, tem um outro grupo. Tem um outro elemento aqui, ó, do lado. E se eu entrar nesse grupo aqui, dentro desse grupo tem um elemento agrupado também, ó. Olha lá que interessante. Então eu posso criar aqui dentro do SketchUp elementos de grupo dentro de grupos, ok? Vou deletar para deixar só esse grupo solto aqui, ó. Olha lá. E se eu quiser voltar a desfazer para que eles não sejam mais grupos, eu clico aqui, ó, com o botão direito do mouse e venho na opção desassociar. Olha lá. Aí volta a ficar faces soltas, linhas soltas e tudo mais. Olha que interessante, tá? Então, pessoal, guardem essa informação com vocês, tá? Espero que vocês entendam essa informação.
Se você ficou na dúvida, pratique, reveja o vídeo, porque nas próximas aulas, principalmente já na próxima, nós já vamos começar a modelar. E esse conceito do uso do pan, do orbitar, do zoom, e esse conceito que eu expliquei da face, perímetro face, e o conceito do grupo, pessoal, já é a chave do nosso pontapé inicial aí do uso do programa SketchUp, tá? Então, por favor, pratiquem isso, deixem a interface de vocês aí bem ajustadinha, dessa forma que está aqui, e na próxima aula, então, a gente já vai fazer um projeto bacana, tá? É um projeto até um tanto quanto simples, porque depois a gente vai criar um projeto mais complexo mais para frente, mas vocês vão vendo que a gente vai realmente praticar esse curso aqui, mexendo com os elementos diretamente na massa, tá? Pegando literalmente na massa, tá? Pessoal, um grande abraço aí para todos vocês, espero que eu esteja auxiliando vocês a entender esse programa aqui. Muitas ferramentas, pessoal, dessa versão 2021, eu vou apresentando para vocês, né, como novidades, né, as funções mais novas, eu vou apresentando para vocês no decorrer então aí das aulas, tá? De repente eu vou encontrar alguma coisa e falar, pessoal, aqui ó, descobri isso, encontrei isso, aquilo. Eu vou mostrando, né, o que tem aí de novidade, o que tem de novas funcionalidades e eu explico direitinho, legal? Então, muito obrigado mais uma vez, aguardo vocês então aí na próxima aula, tá? Muito obrigado, pessoal, até mais, tchau, tchau.